Paz do Senhor, irmãos. Eu vou dar aqui uma breve palavra e eu vou estar lendo agora os Salmos 42, 5. Por que estás abatida, minha alma? Por que ficas perturbada? Confia em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. Então, nesses tempos difíceis, a gente acaba se abalando e ficando triste, angustiado. Eu falo isso porque eu fiquei meio assim com tudo que está acontecendo. E às vezes é difícil e aí a gente fica, ai meu Deus, por que isso está acontecendo, né? Mas a gente tem que se lembrar de que Deus está no controle de tudo e confiar nele. E quando esses momentos vêm, né, assim, a gente tem que se fortalecer na palavra de Deus, porque Jesus, quando foi tentado lá no deserto, ele venceu com a palavra do Senhor, né, que está lá em Mateus 4:4, que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E lá em Provérbios 35, no versículo 5, diz: cada palavra de Deus é pura, é o escudo real para os que nele encontram refúgio. Então, que nesses momentos de angústia e confusão, tristeza, que nós possamos confiar em Deus e nos firmar na palavra. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Nesse momento nós vamos estar adorando ao nome do Senhor. Então eu quero convidar você aí na sua casa, você deixar tudo aquilo que você está fazendo e você se concentrar nesse momento. Que você se conecte com Deus nesse momento agora de adoração. Preste bastante atenção nessa letra e que você possa declarar isso sobre a sua vida. Se você estiver passando por algum momento difícil, algum momento complicado e pensando em desistir, Deus está com você, você não está sozinho. Essa letra ela fala que no meio da fornalha Deus está ali e que Ele estará ali para abrir o mar para que nós possamos passar por essa fase. Então, foque realmente no que essa letra fala, medite nessa letra e adore o nome do Senhor, amém? Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir.
poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. Oh, 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 vejo sua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me dê a tua paz, o vento cessará a ouvir te chamar. Voz domina céus e mar, a tempestade em mim a ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas se estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. O ar em meus pulmões me chama a levantar outra vez. Louvarei Jesus, Jesus, as trevas se estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu
trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. E Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. E aí, jovem, paz do Senhor para vocês, um salve para todo mundo, tudo bem? Graças a Deus chegamos num momento magnífico da palavra de Deus. Estou muito alegre, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que aquilo que Deus falou ao meu coração também venha falar com vocês, porque Ele me fez lembrar de uma coisa que me ajudou muito tempo na minha vida, me ajuda e que vai continuar me ajudando sempre na nossa caminhada com Cristo. O tema que eu quero falar hoje com vocês é: o pecado te engana. Sim, e eu vou me basear ali em Gênesis capítulo 39, versículo 8 e 9. Eu vou ler na minha linguagem, não sei se a de vocês vai estar igual. 8. Ele recusou dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Glória a Deus. Pai, eu quero só pedir que Tu possas iluminar cada um, Pai, que os ouvidos deles possam ficar aguçados para ouvir a Tua palavra e principalmente, Deus, que eu possa ser a Tua boca, Deus, para professar a verdade e que o mesmo que Tu falaste comigo possa falar com eles em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu sou aqui teu instrumento, então me usa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Yes, amém. Olha que coisa, na verdade, aí já ferrou. O que é que a gente luta mais na vida? Nós, como cristãos, o que a gente luta mais? A gente luta mais contra o pecado, obviamente. Agora me diga uma coisa, qual que é a diferença nossa para as pessoas que vivem no mundo? Primeiramente, que a gente consegue identificar o pecado, a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo é errado, então a gente tende a não fazer, faz de tudo para não cometer aquele pecado. As pessoas do mundo, elas simplesmente ou agem como se aquilo não fosse pecado ou, na verdade, não afeta elas tanto. É a única diferença, porque de resto a gente é literalmente igual a tudo. Tem os mesmos pecados, as mesmas tentações, os mesmos desejos carnais, somos iguais. A gente só consegue ter discernimento, né? Ver na nossa frente através da luz de Cristo, que já bateu, já encontrou com a gente consegue ver a diferença entre o que é certo e o que é errado. Aqui estamos falando sobre José. Não vou contar a história de José, quero contar mais essa parte da vida dele. Para mais informações, vocês podem ler Gênesis capítulo 37 para frente, aí vocês vão saber um pouquinho melhor sobre ele. Mas, o que acontece? Aqui, José, ele foi comprado por um dono dessa casa, né, no caso o Potifar, que é capitão da guarda do palácio. Era um homem muito poderoso da época. Ele comprou José como escravo e vendo que como Deus abençoava José de uma maneira magnífica, ele colocou José como responsável de todos os bens da sua casa e colocou ele lá para tratar de tudo. Tanto que aqui, como nós lemos, José falou: olha, eu tenho toda a moral para tudo que está aqui dentro de casa. Meu senhorio não precisa se preocupar com nada, que
eu sei o que fazer. Ele não falou se gabando, ele falou que sabe do poder que ele tem dentro daquela casa. Entretanto, o que acontece? José era um menino bonito. Homem, no caso, aqui já era homem, já tinha virado adulto, né? Ele era um rapaz, assim, Brad Pitt da vida, entendeu? Super top de manga, o cara bonitão. E a esposa de Potifar acabou se engraçando por ele, né? Achou ele bonitinho, teve um crush por ele e simplesmente chegou nele um dia e falou: vem pra cama comigo, neném. E literalmente assim, a Bíblia fala que, não falou neném, né? Mas falou: venha, vamos pra cama. Chamou ele assim do nada, tipo, vamos pra cama lá, minha querida, eu quero você, eu quero possuir você. E José, nesse exato momento, ele poderia, como ele tinha, né? Ele mandava naquela casa e tudo mais, ele tinha poder ali, ele poderia chegar e falar: ok? Eu duvido que a mulher de Potifar fosse uma mulher feia, porque para ser mulher de Potifar, um homem que cuidava da guarda do palácio, não, ou seja, um homem de poder, ele não ia casar com uma mulher, né, feia, de aparência feia, ou de um corpo que não chamasse atenção. Talvez hoje em dia o modo dela não fosse atraente como nós vemos hoje em dia como uma mulher atraente. Pode ser da forma que era vista antigamente, mas deveria ser uma senhora mulher, entendeu? E José, ele vendo, sabendo, conhecendo, ele nunca cobiçou ela, poderia ter aproveitado da situação e falar: realmente, seria uma coisa muito bacana. E podia ser até um tipo de pecado que pudesse falar algo ao coração de José, mas ele decidiu não cometer esse erro, não cometer o pecado. E sabe o que é o mais bacana? Ele não fez isso simplesmente porque era esposa do dono dele, esposa de Potifar. Ele disse: será que eu vou cometer uma imoralidade dessa de dormir com a esposa do meu patrão? Cometer uma imoralidade dessa contra o meu Deus? Ele nem falou contra Potifar, ele falou contra meu Deus. Ou seja, ele identificou Deus naquela situação. E por que eu falo que o pecado, ele te engana? Porque, vamos lá, nós somos cristãos, nós temos as mesmas, somos colocados na mesma situação que todas as pessoas do mundo, temos a mesma tentação, a mesma dificuldade, mesmo anseio, mesmo vontade de saciar a nossa carne, e nós buscamos a santidade, nós queremos estar santos, nós queremos estar com Cristo, queremos ser: olha Deus, eu quero que o Senhor se orgulhe de mim porque eu busco a santidade. Ou seja, nós amamos a Deus, só que sempre tem aquele momentinho que você tem a oportunidade magnífica de cometer um pecado, e por vezes você comete, por vezes você não comete, e fica aquela lenga-lenga toda. Às vezes é um pecado que acabou de ser descoberto na sua vida, uma coisa nova, ou pode ser um pecado que você sempre teve jeito para cometer ele, desde sempre. Às vezes é roubo, às vezes você gosta de pegar um dinheirinho de alguém, às vezes não é só em dinheiro, você pode roubar alguém com coração de alguém, você pode roubar o estilo de fala de alguém, você pode gostar de falar mal, você gosta de... São vários pecados, não adianta. Você gosta de pornografia, você gosta de... Enfim, todos os pecados. Você gosta de assaltar, você tem vontade, às vezes, anseio de matar. Não é exagero. Às vezes, pode suscitar em você, principalmente nessa época de aulas, né, vontade de matar alguém. Mas isso, sem brincadeira, é algo que pode ser suscitado dentro do seu coração, um desejo de algo, desejo carnal de alguma coisa má, de um pecado que você sabe que é. Então, você tem algo que te chama mais atenção como pecado na sua vida, e você tem a sua vida inteira para lutar contra ele, porque você tem a carne e tem o espírito, e você precisa alimentar aquele que tem que viver mais em você. Se você estiver alimentando bem o seu espírito, a carne ela vai falar pouco, mas ainda assim terão os momentos de tentação onde você pode ser colocado à prova, como esse de José. Qual que é a grande questão do pecado? Por que ele te engana? Ele fala para você naquele exato momento que tudo que você quer é cometer aquele erro, é cometer aquele pecado, é assistir, entrar naquele site errado, naquele horário da noite, sem ninguém te ver, é ver aquela mulher nua, é ver aquele homem que você não devia estar vendo, é suscitar dentro de você desejos por pessoas do mesmo sexo, é
decidir, por um exato momento, falar, não, aquilo é bom para mim, aquilo vai saciar a minha sede nesse exato momento. E o pecado, nesse exato momento que você pode estar começando a chegar nessa tentação, ele chega para você e fala não, ele esconde de você o seu anseio por Deus, o seu amor por Deus. E por que ele, novamente eu falo, por que ele te engana? Porque você ama Deus, você quer estar próximo de Cristo, você quer a santidade, mas naquele exato momento, ele joga dentro de você uma mentira, ele oculta essa parte em que você ama a Deus, e se você não se colocar no seu lugar, você tomar controle da situação, o pecado vai realmente falar mais alto, e você vai cometer aquele pecado, seja lá qual ele for. Então, o pecado, ele te engana, porque nós amamos a Deus, nós amamos estar na presença de Deus, só que quando a nossa carne está com uma fragilidade, na verdade até uma força, né? Se tivesse fragilidade, quem falaria mais alto era o Espírito Santo, nosso espírito, mas quando a carne está com mais força, ela dá vazão ao pecado, dá vazão àquilo que não é real, porque a coisa real é você amar a Deus, você querer estar com Ele, e não tem nenhuma vez que você comete pecado que não houve qualquer tipo de oportunidade para você escapar, porque a Bíblia diz que Deus é bom e não deixa que nenhum tipo de tentação venha sobre você que você não possa suportar. Eu vou falhar agora com a referência, mas depois vocês podem pesquisar. Ou seja, toda tentação que vem diante de você, você tem total controle de chegar e falar, peraí, eu preciso disso realmente agora? Será que eu tenho a necessidade de cometer esse erro, esse pecado, de viver nisso, na dependência disso? Não, eu amo a Deus. E fazer como José fez, ele chegou e falou, eu não vou cometer esse crime imoral, esse pecado imoral, contra quem? Potifar? Não, eu não vou cometer esse pecado contra o meu Deus, aquele que me sustenta, aquele que eu amo, quem eu busco agradar. E desistiu daquilo, e sabe qual que é a coisa chata, infelizmente? Às vezes o pecado, a tentação, ela não vai ficar só por ali, porque você conseguiu vencer. Você não venceu aquele momento e os anjos do céu vão chegar e falar, uau, parabéns, você conseguiu, yes. Não, o pecado pode continuar tentando você até o momento que basta, né? Um momento que se cansa. Por que eu digo isso? Se vocês continuarem lendo, vai falar que José continuou indo lá, continuava, né? Porque ele trabalhava na casa, era o local de trabalho dele. E no versículo 10, todos os dias a mulher de Potifar insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Ou seja, ele sabia que ali poderia acontecer algo errado, ele sabia que ele poderia ser levado a cometer um erro, um pecado contra Deus. Então, ele evitava aquela situação, ele evitava cochichar com as pessoas, ele não, sim, eu estou falando mais um exemplo de pecados atuais, ele evitava criar rumores, de mentir, de falar um palavrão, ele evitava estar com pessoas que gostassem de coisas erradas, que te induzissem a fazer coisas erradas. Então, ele evitava aquilo que ele sabia que podia dar errado, entendeu? Ele tinha discernimento disso. Um dia, como eu estava falando, quando você vencer isso, você pode não chegar a se gloriar, ouvir os anjos do céu te dando os parabéns. Muito pelo contrário, você pode até se dar mal, por ter recusado cometer um crime, por ter recusado um crime contra Deus, no caso. Ou um crime também, o pecado pode ser qualquer crime que o homem cometa aqui na terra. E como José, um dia em que, se calhar, a mulher de Potifar falou para todos os empregados, vazam, saiam todos daqui, quando José chegar, eu quero soltar eu e ele. E chegou, e ele realmente chegou na casa, não tinha mais ninguém, ela simplesmente agarrou ele, vem neném, vem comigo para a cama, e ele teve que sair correndo da situação, correndo, e depois disso que aconteceu, ela ficou com tanta raiva, com tanto ódio, quando Potifar chegou, ela falou, olha, você está vendo o que esse escravo miserável que você trouxe para nossa casa fez? Ele veio no meu quarto, me tratou dessa forma, queria deitar comigo, e quando eu comecei a gritar, ele saiu correndo. Muita mentira, muita mentira. Mas como José se defendendo aquilo? Era ela contra, a palavra dela contra a dele. E ele foi jogado no cárcere por causa disso, né? Ou seja, ele agiu da maneira certa, fez o que tinha que fazer para não cometer o pecado, e ainda assim levou mal,
sabe? Às vezes você pode estar trabalhando e tem uma pessoa ruim no seu trabalho, que aquela pessoa chata que só fala mal de você, quer fazer o mal para você. Muita gente já passou por isso no trabalho, com certeza. E ela pode ter falado coisas erradas de você, você pode ter feito o seu trabalho da melhor forma possível, e o seu patrão ainda vem descontar com você, vem brigar com você, e por muitas vezes nós não podemos, por muitas ou todas as vezes, nós não podemos nos justificar. A nossa justificativa, a nossa justiça, ela tem que vir do céu. E sabe por que é isso? É Magníficos. Passou um tempo, um pouco mais de 2 anos, que José foi colocado no cárcere. Ele simplesmente saiu de ser dona ali da casa, dona ali, que cuidava da casa de Potifar, para ser quem cuidava, de repente assim, do reino do rei do Egito. E que diferença! Por quê? Simplesmente porque ele amava Deus e decidiu, mesmo em situações oportunas, situações magníficas, fazer aquilo que devia ser certo. E mais do que isso, lembrar do que ele gosta mais, lembrar daquilo que ele ama mais, daquilo por o que ele vive. Deus, sabe qual tem que ser a nossa diferença como cristãos para a diferença das pessoas que não acreditam em Cristo? Não é levantar o nariz, falar que eu sou cristão, sair por aí se achando, ou se repudiar delas e falar que eu sou melhor que você, não posso estar junto. Não, porque nós temos a mesma capacidade de pecar que todas elas, temos os mesmos anseios, temos os mesmos erros. Inclusive, Paulo diz que a coisa boa que ele queria fazer, ele não faz, mas as coisas más, o pecado que ele não queria fazer, ele comete, porque somos todos seres humanos. A única diferença que a gente tem que ter é, nesse momento de dificuldade, o momento que a tentação vem e que o pecado está batendo na porta, ansioso para a gente cometer ele, a gente tem que parar, olhar para nós mesmos e falar: não, eu amo mais a Deus, o meu desejo é estar mais próximo de Deus do que saciar momentaneamente a minha carne. Eu não vou viver isso na minha vida, não vou deixar o pecado falar alto, não vou fazer como as pessoas do mundo que não sabem a verdade. Afinal, nós sabemos e conhecemos a verdade, eu não vou deixar como as pessoas do mundo que não conhecem a verdade, viver o pecado, continuar na masturbação, na pornografia, continuar no homossexualismo, continuar no roubo, na vontade de irar no sentido de raiva mesmo, de maltratar as pessoas, e enfim, qualquer tipo de pecado, porque para Deus os pecados não têm diferença de gravidade, são literalmente todos iguais. A gente só precisa identificar quando eles querem se manifestar em nossa vida e falar: eu amo mais a Deus do que amo a vontade de cometer o pecado, que, por sinal, o pecado é bom no momento que você está cometendo, ele sacia a sua carne, mas não sacia o seu espírito, você sai completamente conturbado dali, da situação que você pode ter se colocado, e você só vai se sentir bem de novo quando você pedir perdão a Deus, quando você voltar para os caminhos certos. Logo, não deixe o pecado te enganar, não deixe. Lembre sempre que você ama mais a Deus e quer estar mais presente com Ele a todo instante de sua vida, todo instante. Seja mais forte do que o pecado quer ser contra você. Afinal, Deus permite tudo na medida que a gente pode suportar. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e até a próxima live, se Deus quiser. Yes!